dia, gente. Então, em nome do NUMESC, da Secretaria Municipal de Saúde, da coordenação da Odonto, né, eu vou deixar eles falarem depois, vou falar pelo NUMESC, eu gostaria de pedir que todos fossem colocando o nome, o local que estão, principalmente se na tela estão aparecendo codinomes diferentes, botam o codinome que aparece, o nome completo de vocês para certificação. A gente vai trabalhar até as 11 da manhã, previsto, né? Essa atividade está sendo gravada, não pelo link, no próximo a gente vai combinar, talvez a gente mude o link só para ter possibilidade de gravação. Dizer que a gente agradece a Juliana, principalmente, que foi a grande organizadora desses encontros, as escolas que aceitaram participar. Então, desejar a todos uma boa atividade, um bom início, e eu passo para a Juliana. Bom dia, então, a todas. Eu vou compartilhar o início aqui de tela para apresentar a nossa coordenadora da saúde bucal, a doutora Giovana. Eu acho que já está compartilhando, né? Sim, sim. Então, hoje, a gente dá início à nossa capacitação dos profissionais de educação da saúde infantil. A gente resolveu fazer, a gente tinha um planejamento, né, de fazer só da saúde bucal. Aí eu comecei a receber várias solicitações, vários questionamentos relacionados às outras áreas, a nutrição, a psicologia, a fonoaudiologia. Então, a gente resolveu fazer uma visão multidisciplinar. A gente vai ter encontros, então. Hoje, a gente teve uma mudança, vai ser com a doutora Giovana De Bacco, que ela vai falar sobre a mordida aberta. Nós vamos ter encontro com as psicólogas, a Juliana e a Janice, com a nutricionista, a Érica, e também no final com a fono, a Kelly, tá? E mais um encontro comigo, aonde eu reuni todas as dúvidas de vocês da escola, sobre escovação, sobre o uso do flúor, sobre trauma, né? E aí a gente montou 5 encontros de 10 horas, que aí sim vocês vão ter aquele certificado no final, se eu não me engano, né, Núbia, com 75% de presença, já fica com o certificado. Isso, tem que ter participado de pelo menos 4 encontros, tá? 4 encontros, tá? Isso, então... muito nome. Ótimo, como a Núbia está gravando, então eu já avisei a coordenação que hoje a gente foi pego de surpresa ontem, né? Muitas escolas foram chamadas para fazer a testagem na UPA, e eu já sei de uma escola que vai ter que sair às 10h15, mas aí vocês não se preocupam que como está sendo gravado, aí depois consegue assistir o que faltou. Desde o ano passado, a gente tem algumas professoras novas, algumas atendentes que eu sei que estão participando, e elas não conseguiram conhecer o nosso trabalho de prevenção, como ele era antigamente, né, lá na escola infantil, onde a gente fazia a aplicação de flúor, a gente fazia atividades lúdicas, escovação supervisionada, o levantamento epidemiológico, uma série de trabalhos presenciais. Hoje, como que está sendo o nosso trabalho na MI? Todo via WhatsApp e telefone, tá? Então, muitas professoras já sabem, porque entram em contato comigo, né? Elas me dizem, Juliana, eu tenho esse pai, essa mãe que está com essa dúvida, a criança caiu, a criança está com mancha branca, eu vi uma cárie. Então, todo o nosso contato hoje é pelo WhatsApp e pelo telefone. A gente manda todas aquelas informações para os pais, alguns trabalhos, e aí eu também consigo ter o retorno, e muitas diretoras, vices e profs vão me mandando retorno, que são esses trabalhos, né, das crianças que fazem em casa e elas retornam para a gente por meio de fotos. Então, eu queria avisar todas que, nesse momento de incerteza, tá? Que a gente não sabe se vai retornar essa semana, se vai retornar semana que vem, quando retorna, que a gente segue nessa modalidade remota, online, tá? Todas as escolas têm o meu celular, o meu e-mail,
Então, qualquer dúvida, eu estou à disposição em qualquer horário, tá? Antes eu tinha aquele horário da prefeitura, 5 turnos, agora tem muitas que ficaram confusas, entrem em contato comigo de manhã, de tarde, não tem problema. Eu sei que vocês estão com o horário estendido ao meio-dia também. Se eu não perceber no momento a mensagem, depois, assim que eu puder, eu respondo, tá? Então, eu vou passar a palavra agora para a doutora Giovana, que é a nossa proposta de hoje. Vamos lá, então. Eu acho que eu já descompartilhei, né, Gil? Já está liberada? Não Já. tem... Beleza. Eu só não sei como eu faço para eu aparecer grande, mas eu não preciso aparecer grande. Eu vou compartilhar a minha tela também. No Google Meet não aparece. Tu vai apresentar sozinha, mas qualquer coisa eu te aviso. Eu tinha pedido para ficar no modo tela. Como que é, Núbia? Oi, não é mosaico? Isso, Mosaico. pessoal, quando vocês forem ver lá, colocam no mosaico que aparece a apresentação e a Juliana, as pessoinhas do lado. Então, fica a apresentação com a coisa. Daí vocês conseguem visualizar a Giovana e os gestos dela, tá? Então, no mosaico que tem as pessoas do lado, tá? Tá, eu tô te enxergando bem, Gil, a apresentação e tudo do lado. Mas eu acho que tu só tá vendo a tua apresentação, né? Eu só tô vendo a minha apresentação, mas tudo bem. Qualquer coisa eu aviso. Então, bom dia a todas. Eu me chamo Giovana. Para quem não me conhece, eu coordeno o setor de saúde bucal na Secretaria de Saúde e me relaciono com vocês através do trabalho da Juliana, certo? Então, para nós, foi uma surpresa muito gratificante esse início de um canal de comunicação com as escolas via WhatsApp, né? Eu acho que a gente está conseguindo trabalhar com as famílias de uma forma muito mais abrangente do que as reuniões de antigamente, né? Porque muitas vezes a família tem um terceiro turno de trabalho ou tem um horário estendido e realmente ficava difícil para participar das reuniões. Então, eu acho que essa foi uma forma de comunicação que veio para ficar, né? E, de uma certa forma, a gente também vai poder aumentar a comunicação entre nós, né? Então, a gente sempre tem batido na tecla do bico, né? E esse encontro de multidisciplinaridade para poder entender melhor a criança, eu acho que vem a calhar nessa proposta que a gente está fazendo para a gente se transformar em agentes multiplicadores de conhecimento, certo? Então, eu vou explicar para vocês a minha visão hoje a respeito da chupeta, e aí eu preciso explicar para vocês de onde vem a minha bagagem, porque eu não enxergo mais só dente, tá? Então, quando eu me formei como odontopediatra, tá? Depois eu fui fazer ortodontia, porque eu tinha muitas perguntas que eu não conseguia me responder. Por que que uma criança tem os dentes tão bonitinhos e a outra, coitada, os dentes tão amontoados? Por que que uma criança tem um sorriso com os dentes bem separadinhos e a outra tem os dentes bem juntinhos? É genético. Eu não me contentei só com isso, tá? E aí eu comecei a fazer muitos cursos, eu fui para São Paulo, fui para Curitiba, fui 2 anos para Bauru, e se vocês estão vendo na tela, para entender de problema, primeiro eu preciso entender o que é correto, né? Se eu entender o que é o correto, eu vou conseguir diagnosticar aonde vai existir um problema, né? E aí eu me deparei com o aleitamento materno, e a sua grande importância, né, para o crescimento e desenvolvimento correto de uma criança, né, e também os fatores interferentes, porque, na verdade, a natureza ela tem um curso, e o homem, com o passar do tempo, foi modificando esse curso. Modificando de que forma? Suprindo o aleitamento materno, entrando com chupetas, entrando com um leite complementar através de uma mamadeira, com um bico artificial, independente do formato que esse bico tenha. E a gente também evoluiu muito no quesito alimentação,
né? A nossa alimentação, ela deixou de ser uma alimentação primata e passou a ser uma alimentação industrializada, né? Hoje nós temos fogão, micro-ondas, né? Pensando em criança, a gente pensa em quê? Em danoninho, iogurte, liquidificador, amassado, bem molinho. E eu tenho para dizer para vocês que isso não reflete em crescimento, tá? Então, é com a bagagem de todos esses grandes mestres que eu tive o prazer de aprender, que hoje de manhã a gente vai conversar um pouquinho, certo? Então, como eu falei para vocês... Giovana? Oi? Tu tá apresentando, porque eu não tô vendo se tu tá apresentando, eu só tô te vendo. E o restante... A tela tá compartilhada. É só tu ou os demais? Eu não tô aparece enxergando nada para nós. Não Para tá mim não aparece compartilhada, também, Giovana. só aparece você e as outras pessoas. Exato. Não está compartilhada, pode compartilhar. Isso. Estava sendo compartilhada e aí agora Tá. saiu do compartilhamento. Para mim Vou tá de tudo novo, ok. peraí. Pra mim aparece ela falando. Mas Ela o meu falando, slide mas a aparece? apresentação não. Sim, ela também, o rosto dela. Pra mim, sim. Apresentação e rosto? Sim. Sim, para mim tá tudo ok. Falando o rosto, tudo. Vocês estão vendo o bebê na tela? Não. Não Só o está apresentando. rosto. Começa a apresentar de novo, Giovana saiu. Eu acho que tem que ir ali no agora e compartilhar de novo. Estava sendo compartilhado e no meio da tua fala saiu a apresentação. Tá. Exatamente. Sim. Me escuta, tá, a câmera tá desligada. Vocês enxergam essa tela agora? Agora sim. Mas E vocês você enxergam... também está presente aqui no ladinho. Tá. Núbia, faz uma foto e me mostra como tu vê, amorzinho, por favor. Não, ela está aparecendo os quadradinhos, faz como tu apresentava antes. Está ficando pequenininho. Ela não está em modo de apresentação, mas está compartilhando. Deu? Agora sim. Deu. Agora ótimo. Perfeito. Agora tá show. Agora tá show? Então tá bom. Então, estão aqui, ó, os meus grandes mestres estão aqui, tá? Então, vocês olhem que eu tenho estudado crescimento e bico e aleitamento materno, não é de hoje, certo? E aí, o que eu encontro? Eu encontro que o primeiro ano de vida, o segundo ano de vida, são cruciais para o crescimento de uma criança, né? E muitas vezes a gente nem sonha que isso seja tão significativo, isso seja tão importante. Então, eu achei melhor começar a dividir conhecimento com vocês e vocês também se tornarem propagadoras desse conhecimento. Com os pais, pensando em mudar alguma rotina na escola, que nem eu vou propor no final. Eu sei que a escola, ela tem uma importância ímpar na vida da criança, vocês mesmos sabem, né, gurias? Porque a criança, ela rapidinho entende que a escola tem uma rotina, né? Ela pode até chegar de bico, mas em seguida ela guarda. Mas, em compensação, quando ela enxerga o pai, ela já pede o bico porque ela sabe que chegou o momento permitido. Então, a gente precisa também conversar com esses pais. Eles também estão carentes do conhecimento que a gente tem até aqui. Se vocês olharem o slide do Pedro, que é à esquerda, olha o que ele tem escrito. Entre sucção digital e chupeta, o dedo é o menos pior. Não é isso que a gente é acostumado a ouvir. A gente é acostumado a ouvir que o dedo a gente não separa, a chupeta a gente tira. E não é assim. E por que não é assim? Porque o dedo, a criança decide se ela quer botar na boca ou não. Só que a chupeta ela é imposta. Então, a gente não pergunta se a criança precisa ou não, até porque ela não vai responder. A gente coloca e ela acaba assumindo isso como um hábito. E a gente vai ver que é um hábito que impacta muito em vários quesitos de crescimento e desenvolvimento infantil, tá? Então, eu vou começar com o bebê nascendo, né? A gente costuma dizer que o lindo é só o nosso, né? Porque o bebê que nasce tem toda a mesma carinha.
uma carinha amassada, uma carinha esquisita, vamos dizer assim, mas o nosso sempre é lindo, né? E então, se a gente parar para olhar esse bebê, por que eu coloquei essa fotografia? Porque vocês olham o queixinho dele e esse queixinho ele está muito para trás, né? Então, uma forma simples, a gente diz que a criança nasce retrognata. O que é retrognata? É com o queixo muito para trás, né? Só que o que vai acontecer? Acontece que o bebê, a natureza, ela fez o parto normal, ela não fez a cesárea. E no momento da coroação, existe um achatamento do crânio quando vai passar pelo canal vaginal. Então, o que acontece? Nos últimos 60 dias de gestação, a natureza, sabendo que ela vai ser mastigada, ela vai ser espremida, ela faz um crescimento excessivo do crânio. Mas ela deixa quieto a mandíbula. Porque como a mandíbula ela é um osso solto, no momento da passagem, a gente poderia ter deslocamentos. Só que o que a natureza fez? Ela nos deu em seguida o crescimento mandibular para equilibrar essas partes. E esse crescimento ele é totalmente dependente do aleitamento materno, tá? Então, o crescimento da mandíbula, ele depende de estímulo mecânico. E esse estímulo mecânico é o aleitamento materno, tá? O aleitamento materno, ele vai trabalhar questão de respiração nasal, ele vai trabalhar posicionamento de língua, ele vai trabalhar o processo de deglutição. A deglutição o bebê já faz na barriga da mãe. Ele vai desenvolver a sucção e ele vai começar a trabalhar toda a tonicidade da musculatura perioral, tá? E o uso da mamadeira e do bico dobra o aparecimento de oclusopatias ainda na dentadura de leite. O que é oclusopatia, gurias? É o crescimento errado das bases ósseas refletindo em algum problema. Se não cresceu certo, alguma coisa pode aparecer. Eu não estou dizendo que vai aparecer, mas eu estou dizendo que aumenta muito o risco de poder aparecer, tá? Então, é a amamentação que vai equilibrar a relação crânio-mandíbula. Se vocês olharem o primeiro desenho que tem ali, o bebê nasce quase sem ângulo de mandíbula. Aos 3 anos, ele já tem um hiper mega desenvolvimento. E aos 6 anos, ele está pronto. A parte óssea, ela cresce muito. Ela chega a crescer quase 80% até os 6 anos. Então, é um período de ouro. Só que prestem atenção o quanto evolui do nascimento aos 3 anos. E esse crescimento, ele é dependente do aleitamento materno. O resto do crescimento vai ser dependente da mastigação e das funções orais. E de jeito nenhum, esse estímulo consegue ser feito pela mamadeira. Prestem atenção numa outra fotografia e vejam a diferença da mandíbula, que é quase reta, para uma mandíbula de 6 anos, o quanto isso tudo cresceu, né? Então, nos primeiros 6 anos de idade, a gente tem um crescimento absurdo, que vai estar totalmente dependente do modo de alimentação e dos hábitos dessa criança. Aí entra o bico também, tá? Então, exemplificando aqui para vocês, como acontece o movimento de aleitamento materno. Primeiro, a criança, ela abre a boca. Depois, ela joga a mandíbula para frente, porque ela vai abocanhar o bico do seio. A língua, ela começa a fazer a ordenha nesse movimento. Então, tem um movimento de fechamento, para eu poder fazer a ordenha e poder extrair das ampolas mamárias para os ductos mamários para esse leite chegar na minha boca. E quando esse leite chegou na minha boca, eu tenho que botar a mandíbula para trás e engolir. Então, eu desço de novo. Então, eu abro a boca, eu vou para frente, eu levanto para fazer a ordenha e eu vou para trás para engolir. Então, eu tenho um movimento sincronizado. Esse movimento, ele chega a envolver mais de 100 músculos, tá?
Eu costumo dizer no meu consultório que o osso é a carroça e o músculo é o cavalo. Se o cavalo não andar, a carroça ela pode ser de madeira, ela pode ser de fibra de carbono, ela pode ser o que ela quiser, mas ela não vai andar. Então, para eu ter crescimento, eu preciso ter função muscular. Só que essa função muscular, ela está totalmente envolvida também com o quadro respiratório da criança. E uma criança, para ser saudável, ela precisa respirar pelo nariz. Uma criança que respira pela boca, ela é totalmente complicada no seu crescimento. E uma criança que tem respiração mista é a mais difícil de diagnosticar, mas ela também tem comprometimento de crescimento, certo? Eu preciso fazer todo esse cenário para mostrar para vocês o quão interferente é o bico no crescimento de uma criança, tá bem? E a mamadeira? Como é que a mamadeira ela faz movimento? A mamadeira ela oferece o leite muito fácil. Então a criança ela tem que simplesmente abrir e fechar a boca para poder engolir esse leite a cada gole recebido, né? No aleitamento materno, para tu poder fazer a deglutição, tu chega a fazer até 3 ordenhadas para depois engolir. Já na mamadeira, não. Como a mamadeira, ela desloca a língua para uma posição diferente, e vocês percebam aonde a gente tem as estrelinhas amarelas, o bico do seio, ele vai até lá atrás. Então, a glote fecha, entre o leite ela abre. A glote fecha, entre o leite ela abre, porque já está numa posição bem posterior. Agora, independente do formato do bico ser um bico comum ou ser um bico dito ortodôntico, depois eu vou explicar para vocês, ele fica numa posição muito mais anterior da boca. Então, essa língua, olhem a estrelinha vermelha, ela precisa se deslocar, porque no aleitamento materno ela está no assoalho da boca, na amamentação com a mamadeira ela precisa subir, porque senão a criança se afoga, né? E eu tenho só um movimento de abertura e fechamento. Abertura e fechamento. Eu não tenho mais o ciclo, abre, vai para frente, levanta, volta. Abre, vai para frente, levanta, volta. Então, são músculos trabalhando completamente diferente. Então, não é possível eu ter um resultado de crescimento diferente, tá? Mas, igual, desculpa. Mas, Giovana, eu não consegui amamentar. Calma, a gente já vai conversar, tá? Para vocês entenderem, no desenho de cima, eu tenho uma língua posicionada para o aleitamento materno, certo? Então, eu tenho equilíbrios de funções de pressão interna, pressão externa. O aleitamento materno, quando o bico do seio da mãe achata na boca, ele promove crescimento tanto lateral, quanto antero-posterior e quanto vertical, certo? Por quê? Porque esse bico, ele chega, ele achata tudo, promovendo crescimento, tá? A partir do momento em que a gente coloca um bico redondo, estreito e curto, eu começo a ter desequilíbrio de forças. E aí eu falo que esse bico dentro da boca, ele funciona que nem um macaco que levanta carro. Ele, ao mesmo tempo que ele vai levantando o céu da boca, ele vai estreitando as arcadas. E aí, existe uma língua lá dentro que precisava, vamos dizer assim, de uma caixa tamanho M, e ela ganhou uma caixa tamanho P. O que essa língua vai fazer? Ela vai saltar. Ela vai fazer a criança falar assim, com interposição de língua. Essa língua não tem espaço para se acomodar aonde ela precisava estar acomodada, porque tanto a sucção da chupeta quanto o bico da mamadeira não promoveu o crescimento suficiente e necessário, tá? Então, partindo de uma necessidade de sucção
do aspecto psicológico, do aspecto emocional, a gente já está cansado de saber que criança que mama no peito não tem essa necessidade de sucção, tá? Então, se a mãe ela consegue fazer o aleitamento materno, ela tem que se acalmar. A criança vai chorar? Sim, ela vai chorar, ela não tem outra forma de comunicação. Mas a gente tem que entender que a gente precisa buscar uma outra forma de consolar essa criança que não seja colocando alguma coisa dentro da boca. Porque hoje a gente é adulto, né? A gente passa por uma série de trabalhos, principalmente a nível de psicologia, né? E a gente vai entender por que quando eu tô triste eu como, quando eu tô feliz eu como, quando eu tô cansado eu como, quando eu tô angustiado eu como, quando eu tô nervoso eu como, porque se eu não como eu bebo, se eu não bebo eu fumo, se eu não fumo eu roo unha, se eu não roo unha eu passo o tempo inteiro com o cantinho dos dedos, ou eu mordo o cabelo, né? Porque desde pequeno a gente foi acostumado, a gente foi treinado a dominar as nossas emoções na boca. É uma coisa que parece tão óbvia, mas ela não é tão óbvia assim, né? Então, o que significa a gente optar por colocar um bico dentro da boca da criança? Eu sei que às vezes a gente trabalha muito, a gente chega em casa e não dá simplesmente para se dedicar à criança, a gente ainda tem os cuidados da casa, tem que limpar, tem que cozinhar, tem que lavar, a roupa precisa ficar pronta, né? Mas a gente decidiu ter filho. E a gente tem que ter, no mínimo, a noção do que cada ato da gente vai representar no crescimento dessa criança, tá? Então, a necessidade de sucção do bebê, ela pode ser suprida só no seio da mãe. Isso não significa que ela vá se acalmar, mas significa que a gente pode tentar encontrar outras formas de acalmar essa criança, tá? O que é um hábito de sucção deletério? É um hábito que vai provocar algo de ruim, por isso que é deletério, né? A sucção da chupeta, a gente já sabe que ela é a pior de todos os hábitos, tá? Só que a gente também sabe que ela tem sido usada no mundo inteiro. Eu estava conversando com a Núbia hoje de manhã cedo, que eu compartilhei essa apresentação de vocês com um grupo de estudos que eu tenho. E esse grupo de estudo, ele não é só de pessoas brasileiras, tem pessoas de outros países também. E uma dentista portuguesa, né, ela falou que lá em Portugal, eles têm muito a orientação do bico para redução de morte súbita, certo? E como o grupo que eu faço parte é um grupo de professores, pesquisadores, eu sou o soldadinho mais raso que tem lá, né? Eles começaram a discutir baseado em evidência, baseado em ciência, gurias. E isso significa o quê? Que a gente mora num país tropical abençoado por Deus em vários sentidos. A situação que nós temos aqui de acolhimento da gestante, de licença maternidade, de apoio ao aleitamento materno, não é em qualquer país que tem. Muitos países ditos desenvolvidos, eles em 40 dias a mãe tem que voltar a trabalhar. Essa mulher, ela tem que voltar a trabalhar porque ela é importante economicamente. A criança que cresça, né? Essa é a realidade. Então, a gente não pode discutir a questão do bico num âmbito mundial. A gente tem que discutir a questão do bico num âmbito interno, né? Porém, fica muito claro na literatura que a morte súbita de bebês, ela está principalmente ligada ao fato da mãe fumar durante a gestação, da mãe fumar no período do recém-nascido, né? Da criança compartilhar a cama com os adultos ou com os irmãos. Então, a gente está vendo que é um problema de desinformação, mas também um problema social, né? E não propriamente a falta de sucção.
certo? Então, num país desenvolvido como Lisboa, como Portugal, tu ainda ter um percentual de 36% de morte súbita, eles têm que acabar trabalhando o bico, porque entre o risco e o benefício, o risco compensa, certo? Então, é só para explicar que é uma situação que não se remete a nós. Nós aqui temos licença maternidade, nós temos esse tempo da mãe ficar com o seu bebê, pelo menos nos primeiros meses, tá? E a chupeta, ela é o principal fator que contribui para o desmame precoce. Por quê? Porque não basta ter um bebê e uma teta cheia de leite para o aleitamento materno acontecer lindo, maravilhoso. Se vocês são mães, se vocês já amamentaram, vocês sabem que não é assim. Tem muitas mães que têm dificuldade, principalmente pelo formato do bico do seio. Hoje nós somos um país pioneiro em avaliar a questão da inserção da língua. A gente consegue fazer a liberação dessa língua quando indicado. Mesmo assim, não é uma verdade absoluta. Fez a remoção do freio, o aleitamento materno está garantido. Não é assim. A gente tem que ver a condição emocional dessa mãe. Hoje a gente tem muitas mulheres com depressão pós-parto, muitas mulheres que vêm tomando antidepressivos ao longo da vida e que nasceu o bebê e tem que voltar a tomar rápido, então elas acabam suprindo o aleitamento materno. Isso tudo a gente tem que entender e tem que tentar trabalhar, para isso existem as equipes de saúde, né? Mas a gente tem que saber que naquela mulher que está tudo certinho, ela depende da sucção do bebê para as ampolas lactíferas formarem o leite para depois poder chegar na boca da criança através dos ductos mamários, certo? E esse bebê, ele nasce com essa necessidade de sucção. E se ela não for suprida, pela chupeta, quando ele vai chegar no seio, ele não vai querer fazer todo aquele esforço. Abre para frente, sobe, engole. Abre para frente, sobe, engole. Não, ele vai querer ganhar um leite fácil. Por quê? Porque ele trabalhou na chupeta. Por que ele vai trabalhar de novo se ele não quer mais? Então, a gente tem que entender que a falta de sucção, ela produz menos leite. E se ela produz menos leite, o risco do desmame precoce é muito grande. Só que a mãe precisa estar dentro de um contexto, dentro de um caminhão de informações que quase nunca é suficiente para essa situação nada delicada, porém muito importante, que se chama aleitamento materno, acontecer, tá? E como a Juliana falou, é o que vocês esperam, né? O que um dentista vai falar a respeito do bico? Eu não preciso falar a respeito de mordida aberta. Isso qualquer uma de vocês enxerga e sabe que não é normal, né? Não preciso eu, dentista, vir aqui na frente e dizer para vocês que eu tenho 3 situações alteradas. Eu tenho que vir aqui dizer para vocês que não é só dente que altera. É isso que vocês têm que começar a pensar. Eu tenho uma condição aqui de um espaço que está alterado, de uma inclinação dentária que está errada e de uma relação de partes que está alterada. E essa relação, no segundo e no terceiro, na terceira fotografia, na fotografia do meio e na fotografia da direita, não vai se corrigir se eu não trabalhar. E se eu não trabalhar, essa criança vai ter todo o crescimento dela de bases ósseas e não de dente alterado, tá? Então, o convite que eu faço para vocês hoje é que a gente precisa enxergar além do dente. A gente precisa enxergar que não existe como tratar uma cabeça sem tratar um corpo e eu não posso enxergar um corpo sem uma cabeça. A gente precisa entender mais o que está implícito em todo o crescimento da criança. Esse slide aqui daria, eu acho que no mínimo, uns 30 dias de conversa. Frouxo,
certo? Então, eu poderia falar do impacto psicossocial dessa criança. Vocês na creche sabem que as crianças se importam, sim, com a sua feição, com a sua aparência. A criança sabe quando ela está errada, quando alguma coisa não está certa. Começa uma certa idade que eles mostram, é diferente, tá preto, tá aberto, né? A função, ela se torna completamente diferente, né? Imaginem uma deglutição, onde a língua é o artista principal, e uma deglutição quando a mordida lá na frente está aberta. A língua, ela vai ter que ir lá para frente, porque senão o alimento vai cair fora da boca, né? Então, as coisas, elas começam a funcionar errado. Pensem o seguinte, vocês já pararam para pensar que o nosso alimento está sempre entre os dentes? A gente não é que nem vaca, né? O que a vaca faz? A vaca, ela precisa pegar a língua e botar de volta o alimento. Nós não. A gente está sempre com o alimento em cima dos dentes. Já pararam para pensar quem é que faz isso? É o equilíbrio de forças da musculatura da língua, que está dentro, e do bucinador e do masseter, que estão para o lado de fora. Então, eu tenho um conjunto de forças que fazem com que o meu alimento esteja sempre entre os dentes. Só que para eu ter equilíbrio de crescimento, essa mastigação precisa acontecer dos dois lados. Quando eu vou fazendo a mordida aberta do bico e a mordida cruzada, eu só vou mastigar no lado cruzado. E aí eu começo a ter estímulo de crescimento unilateral. Vai ser assimétrico? Vai. O nosso olho percebe? Pode ser que até hoje não tenha percebido, mas depois de tudo isso que a gente está conversando, a gente pode começar a perceber melhor. Um rostinho um pouquinho mais redondo de um lado, mais retinho do outro. Vai dar o sorriso, a linha média de cima não coincide com a linha média de baixo. Então, vocês coloquem isso para 3 anos, 5 anos, 7 anos, 20 anos, vai mudando, tá? A aparência. A aparência hoje a gente sabe muito. A criança, muitas vezes, quando ela se percebe muito diferente, ela vai em busca da aceitação. E muitas vezes a busca da aceitação, ele passa a ser aquela criança que a gente diz, ele não para quieto. Mas ele é um amor, ele é o palhaço da turma, ele é o mais brincalhão, porque às vezes ele esconde essa diferença dele numa forma mais fácil de se relacionar, sendo o mais divertido, o mais falador. Ele busca uma outra, ele tenta mudar o foco de atenção que não para a aparência dele, tá? Dor e desconforto não cabe aqui porque não é uma doença. Ah, é? E se eu começar a dizer para vocês que outro dia eu atendi no consultório uma criança com muita dor no masseter com 3 aninhos. Como é que essa criança consegue dizer para a mãe que dói muito aqui? É óbvio que existia bico, existia mordida aberta, existia uma mordida cruzada e a mastigação estava dependendo muito mais de um grupo de músculos do que um equilíbrio de músculos. E essa criança, embora apenas com 3 anos, já sentia dor. Outra coisa, quando eu tenho uma mordida cruzada, é uma mandíbula que está indo. Então, se a gente pensar em articulação, eu tenho uma cabeça de côndilo querendo fugir para fora e uma cabeça de côndilo sendo enterrada para dentro. Essa criança pode ter dor. Essa criança pode ter distúrbio auditivo. Ela pode dizer que dá com uma coçadinha na orelha. Ela pode dizer para a mãe que ela tem um barulhinho no ouvido. Ela pode ter problemas com som, não tolerar som muito alto. Por quê? Porque ela está incomodada. E esse ligamento que desloca a mandíbula para um lado também puxa o músculo do martelo. E o martelo é um osso ligado à audição. A gente já sabe hoje, tem trabalho na literatura mostrando, e de uma relevância científica importante, que eu tenho aumento da incidência
de problemas de visão relacionados a problemas dentários. E já está relacionado o que para quê. Por exemplo, uma mordida profunda. Quando a criança esconde todo o dentinho de baixo, aumenta em 4 vezes a chance dessa criança desenvolver hipermetropia. Eu não estou dizendo que causa problema de visão. Eu estou dizendo que aumenta e muito a probabilidade de desenvolver problema de visão. Assim como eu tenho um classe 2, que é o dentuço, né? A mandíbula para trás, a maxila para frente, aumentando muito a incidência de ter miopia. Aqui embaixo tem um canal do YouTube que se chama Instituto Patrícia Valério, tá? Essa professora, ela toda terça-feira, ela lança toques funcionais. Tudo isso que eu estou falando de impacto psicossocial, impacto na visão, na audição, no tato, no olfato, no paladar, no equilíbrio, na postura da criança, vocês podem assistir lá. Ela já tem, se eu não estou enganada, 13 toques funcionais. Hoje vai sair o 14º. É outra visão. Uma mãe jamais espera ouvir isso de um dentista. Mas o dentista hoje tem todo esse conhecimento para dividir com os pais, tá? Então, falar que chupeta é melhor do que o dedo, não. Por muito tempo a gente ouviu isso, mas a partir de hoje vocês já sabem que não. Por quê? Porque a chupeta, ela é imposta. E o bico e o dedo, a criança vai desenvolver quando ele precisa. E agora eu vou mostrar para vocês a diferença desses hábitos, tá certo? Então, prestem atenção nesse trabalhinho, tá? Que foi um acompanhamento feito em São Paulo durante 1 ano inteiro. Os pontinhos em vermelho guia o comportamento das crianças que chuparam o dedo. E os pretos, a criança que acabou ganhando chupeta. Tá certo? Então, embaixo a gente vê ao longo de 1 ano, as crianças de recém-nascidas até 1 ano de idade, tá? E o reflexo da sucção, seja ela de dedo ou de chupeta na vida dessas crianças. O que o gráfico vermelho mostra? Que existe a fase oral. A fase oral é aquela fase que quando a criança descobre os dedos, bota na boca. Antes disso, se ela encontrava a roupa, ela botava na boca. Se ela se encostasse o coeiro, se encostasse o lençolzinho, ela botava na boca. Mas é porque encostou, botou na boca. Quando ela encontrou a mão, ela não é capaz de saber se essa mão é bonita, é lisa, é macia, é grande. Ela vai conhecer a mão na boca. Assim como daqui a pouquinho a gente está trocando a fralda e o bebê vai botar o dedão do pé na boca. Mas essa é simplesmente uma fase oral, que assim como ela tem o pico de manifestação lá pelo 4º, 5º mês, ela também desaparece. Só que o bico, ele chegou e ele permaneceu. Olhem o gráfico azul ou o gráfico preto. Certo? Então, são essas coisas que a gente precisa entender. Então, essas fotografias são fotografias extremamente normais, né? A criança leva tudo à boca. Essa é a hora da gente usar mordedor. Mordedor pequeno, macio, leve, fácil de higienizar, né? Muitas vezes, a sequência dessa fase é a chegada dos primeiros dentes. E aí a gente fica ouvindo que, tá nascendo dente, então, querido, ele tá com diarreia. Na verdade, não é isso. A gente tem uma coincidência, um conflito de acontecimentos. No momento em que esse dente está nascendo, a criança está com muita coceira nessa boca, então é a hora da gente colocar chazinho de camomila gelado e sem açúcar na boca dessa criança, é hora da gente oferecer mordedores gelados, é hora da gente oferecer uma comidinha um pouquinho mais fria do que normalmente. Por quê? Porque a gente sabe que o gelo funciona como um anti-inflamatório, tá? E nessa fase,
a criança não vai perpetuar o hábito, porque ela simplesmente está se descobrindo. E ela também está amadurecendo a propriocepção oral. O que é propriocepção? É o tato. Eu começo a sentir textura, consistência, umidade, é duro, é mole, é macio, é áspero, é liso. Ela está desenvolvendo isso na cavidade bucal, tá? Diferente dessas crianças, que independente de ser o polegar direito, o polegar esquerdo, indicador, anelar, dedo médio, as combinações, elas são infinitas, né? O que a gente já sabe hoje? A gente já sabe hoje que essa criança, ela não entendeu a falta do aleitamento materno. Ou ela não teve nada, ou ela teve uma remoção de forma que, para ela, foi súbita. Entendeu? Ela não estava preparada para isso. Porém, não é uma verdade absoluta. Muitas crianças, mesmo tendo desmame precoce, elas não vão chupar o dedo, porque biologia não é matemática. Mas eu posso ter crianças que começam, de um tempo mais para frente, roer unha, crianças que destroem a caneta e o lápis, crianças que mordem o cabelo, crianças que se mordem entre os colegas, né? Então, na interrupção não entendida do aleitamento materno, a gente acaba buscando alguma forma de compensação de prazer oral. São todas as crianças? Não, graças a Deus que não. Mas algumas acabam não tendo esse entendimento do rompimento do aleitamento materno e elas acabam suprindo as suas necessidades que são emocionais na sucção do dedo, tá? Então, primeiro, a gente precisa tentar entender essa criança e vocês vão passar a olhar essa criança com um olhar diferente depois da nossa conversa, eu tenho certeza, né? Então, a gente sempre precisa entender que existe um porquê, embora talvez não seja tão fácil de encontrar, e muitas vezes a família, que seria o principal interessado, não está afim, né, gurias? Existem famílias e famílias. Porém, a gente sempre vai tentar, né? Então, respeitar a criança acima de tudo, não querer que ela remova esse hábito de uma hora para outra, ela não vai conseguir, né? Muitas vezes, a questão do dedo, a gente só consegue trabalhar a partir dos 3 anos, quando a gente consegue ter um entendimento maior dessa criança, que ela possa começar a fazer um trabalho que não machuque. Existem 2 possibilidades que a gente pode ajudar, mas sempre concomitante com um trabalho de interesse da família, de entendimento da criança, porém essa criança não consegue. Então ela está te pedindo ajuda. Aí é a hora que a gente pode trabalhar, tá? E a gente tem que entender que a gente está lidando com o emocional da criança. E a gente não está lidando com aquele dente aberto, com aquele dente torto, com aquele dente cruzado. O dente, ele só está nos dando um sinal visível de que ali algo não está trabalhando bem, tá? Então, tanto o dedo quanto o bico, a gente precisa levar em consideração o aspecto emocional da criança. Ponto. Isso já ficou claro, tá? Só que dependendo da faixa etária desse bico, a gente pode adotar posturas diferentes. Por exemplo, até 1 aninho, eu posso simplesmente remover esse bico, mas aumentando o aleitamento materno quando ele existe. Ou seja, será que essa mãe tem condições? Será que ela está disposta de ficar um pouquinho mais com essa criança na teta do que dar o bico simplesmente?
A gente não está aqui para julgar, gurias, a gente está aqui só para orientar, porque muitas vezes essa mãe é sozinha, não tem marido, trabalhou o dia inteiro, buscou a criança na creche, tem que organizar a casa, tem que preparar tudo para o dia seguinte. A gente entende, a gente só não precisa se tolir da tentativa de ajudar, tá? Bom, se não tem o aleitamento materno, então vamos tentar trabalhar com essa mãe a questão de oferecer esse bico só quando a criança está com muita birra de sono, né? E que simplesmente a presença da mãe não tenha sido suficiente para acalmar essa criança, certo? Na escola, o que vocês têm feito por rotina? Tem dado o bico só na hora do soninho, certo? Certo, já está ótimo, mas a gente ainda pode melhorar, tá? As crianças maiores, às vezes o que falta para elas é só alguém conversar. E esse alguém, às vezes, pode ser a professora, pode ser a médica pediatra, pode ser o dentista, pode ser a voz incisiva que a família não teve. Porque para a família também é confortável a criança ficar quieta com o bico. Enquanto ela fica com o bico, eu vou fazendo as minhas coisas, certo? Só que a gente não pode dizer, chupou o bico, vai acontecer isso, isso, isso. Porque, de novo, biologia não é matemática, tá? E a gente tem a questão de intensidade, duração e frequência. Eu posso ter uma criança que passa o dia inteiro com o bico na boca, solto. E eu posso ter uma criança que suca o bico por pouco tempo, mas fazendo muita sucção. Os resultados vão ser completamente diferentes. Eu também posso ter uma criança com o rosto redondo. Rosto redondo, rosto bolinha, é uma musculatura forte. Deixou o rosto compactado. E eu posso ter uma criança com o rosto longo, com uma musculatura flácida, hipotônica. Olhem para mim, ó. Né? Então, esse bico, ele vai entrar, ele vai fazer e ele vai acontecer. Então, não vão pela conversa, né, de comadre. Ah, eu chupei até os 6 anos, olha os meus dentes que bonitos. Ah, o meu filho maior, nem te estressa, ele chupou até tal idade, olha que dente bonito que ele tem. Isso se chama sorte, não é uma verdade absoluta. E porque aconteceu assim com um filho, não quer dizer que vai acontecer igual com o outro. Se aconteceu assim com uma criança, não vai acontecer igual com a outra, né? Então, isso a gente precisa entender. Intensidade, duração e frequência são fatores muito fortes. Padrão muscular e padrão respiratório também interferem no resultado das alterações, tá? Como a Juliana já tinha me dito que muitas de vocês perguntam, tá, mas o que eu consigo fazer? Ele não consegue sozinho, embora ele queira. Esse é um aparelhinho que foi desenvolvido pela professora Gabriela Dorothy de Carvalho, junto com um neurologista. E o que eles entenderam? Eles entenderam que essa plaquinha, tendo essa bolinha, que a gente chama de mamilo, vai esgotar essa necessidade de sucção que a criança tem, até ele dizer, chega, não aguento mais, certo? Então, esse é um aparelhinho que a gente pode usar quando a criança está convencida, porém ela não consegue ficar sem o bico, ela não consegue tirar o dedo da boca, então ela vai esgotar, ela vai estressar essa sucção que ela tem necessidade, tá? Então, isso se chama um aparelhinho de Gabriela com mamilo. Só que ele é indicado para casos em que o hábito e a história da criança nos levam a crer que essa criança suga por uma necessidade de sucção não suprida. Por isso que eu falei, ele vai esgotar essa necessidade de sucção que a criança tem, até que ela chega a um ponto e ela diz, eu cansei, eu não quero mais, certo? E existem outros aparelhinhos também que eles funcionam como lembretes. Então, é aquela barra ondulada, que eu acho que vocês já devem conhecer, eu não coloquei aqui, porque ele serve como um lembrete. Vai botar o dedo, opa, tem alguma coisa aqui. Vai botar o bico não entra. Mas nunca algo que machuque.
Nunca algo que encoste na língua pontuda de forma a essa língua ir para trás, tá certo? E como, então, a gente, dentro do ambiente escolar, e também como possibilidade de ser um vetor de informação para os pais, a gente pode trabalhar para que essa criança cresça de forma correta? Bom, primeiro, tentando identificar um hábito deletério, um hábito que vai causar alguma alteração no crescimento, e tentar eliminar esse hábito o mais cedo possível. Segundo, entender, principalmente nas turmas de berçário, a importância de um mordedor, para ela poder passar essa fase oral e não ficar com sequelas de necessidade de sucção, certo? E o terceiro, que é completamente plausível também na escola e para orientar os pais, como eu falei para vocês, a criança, na fase oral, ela está desenvolvendo a propriocepção da boca. E para ela ter essa maturação dessa propriocepção, ela precisa de muitas texturas. Então, ela precisa conhecer a textura de uma laranja, de uma cenoura, de uma espiga de milho, a árvore do brócolis, a árvore do couve-flor, a manga. Vocês já ouviram falar do modo de introdução alimentar BLW? O que o BLW faz? Além dele trabalhar a introdução de uma gama gigante de alimentos, ele trabalha justamente a maturação da propriocepção, para a criança conseguir aceitar um grão de feijão, aceitar um arroz, aceitar uma carne, aceitar um alimento mais consistente, porque ela conseguiu amadurecer essa propriocepção. E se a gente amadurece essa propriocepção com a introdução de alimentos com consistências diferentes. E isso pode acontecer na escola. Quantas vezes vocês já viram crianças chegando e a mãe dizendo, ele não come nada? E a escola consegue fazer com que essa criança vá introduzindo aos poucos alimentos que antes ela nunca aceitou. Por quê? Porque a gente é mais um vetor de paciência, né? É mais um vetor de tentativa que está tentando trabalhar com essa criança. E eu quero conversar com vocês que, além do bico e de todo o malefício que ele causa, né, a gente conseguiu piorar. E a gente conseguiu piorar como? Prendendo. Se vocês olharem, os bicos eles evoluíram. Olha no canto direito. Por que esses bicos hoje não têm mais argola? E por que eles não têm mais... Por que eles estão furados? Porque as empresas sabem que elas estão erradas. Então, elas querem ser um pouquinho mais ideais, né? Então, elas estão de todo custo tentando diminuir o peso dessa chupeta, certo? Porque eles sabem que quanto mais leve, menos força de apreensão eu tenho que fazer. E quanto mais pesado, mais força de sucção eu faço. Então, não adianta tentar botar um bico dito ortodôntico ou bico fisiológico se eu tenho uma chupeta muito pesada, certo? Então, eles vão equilibrando o formato da borracha com o peso do bico para ver se ele altera o menos possível, tá? Mas é tu entrar na internet e tu enxerga um mar de possibilidades. Olha esse pobre desse bebê, a força que ele está fazendo nesse lábio inferior, porque além do bico, ele tem que suportar dentro da boca o peso de uma girafa. E tem girafa, tem ursinho, tem anjinho, tem boneca. O leque de opções, ele é gigante, né? Além do que, pode ser uma simples correntinha. Só que essa correntinha, ela tem peso. E muitas vezes ela fica presa na roupa da criança, a criança não se dá conta, mas ela tem que sugar com mais força, senão o bico vai cair fora, né? E ela acaba dormindo e ela bota o peso em cima dessa naninha, desse paninho, ou dessa corrente, ou dessa fita, e acaba fazendo com que ela tenha que sugar mais, porque senão essa chupeta cai fora, né?
Esse bebê que está com um coraçãozinho vermelho, que provavelmente são as profs que fazem na escola, né? Ele tem a pior das situações, ele tem uma fralda inteira. E essa fralda inteira, ela pesa muito. Ela pesa demais. Quanto mais ela pesar, mais força o bucinador e o masseter vão fazer para segurar esse bico na boca e mais achatada vai ficar essa arcada. Porque o músculo trabalha, o osso responde, tanto para o bem quanto para o mal, certo? E aqui eu queria mostrar para vocês, eu peguei aleatório da internet, tá, gurias? Eu não botei a lupa, porque eu acho que se eu botasse a lupa, eu ia enxergar mais bico. Eu olhei só assim, de uma maneira rápida, né? Tem muitas crianças ainda que estão viradas de costas e a gente não consegue ver mesmo. Mas numa passada rápida, a gente tem, numa hora de soninho, 30% das crianças chupando o bico. Então, vocês veem que eu estou colocando aqui do lado, né? Algumas crianças dormindo com um bichinho, com uma boneca, também pode ser um travesseirinho, pode ser um urso, qualquer coisa, gurias. Quem sabe a gente consiga, a partir de hoje, experimentar, né? Assim como a gente acostumou a criança com o bico, quem sabe a gente acostume ela a dormir entrochado em alguma coisa. Seja uma nana, seja um urso, seja um bicho de pelúcia, o que for. Para dar, talvez, num segundo passo, dizer, ai, a mamãe não mandou o bico, sei lá, vamos dormir com a naninha, com o travesseiro. Mas para tudo isso a gente precisa de tempo de adaptação. Então eu estou sugerindo para que a gente evolua, e vocês já são maravilhosas, porque vocês estimulam a criança a largar o bico aos 3 anos. Mas será que a gente não pode melhorar? Será que a gente não pode tentar trabalhar esse bico um pouquinho mais cedo, né? Mas para isso acontecer, a gente precisa ir preparando essa criança. E preparando essa criança seria na forma de travesseirinho, naninha, um ursinho, uma conversa com os pais para que esse trabalho aconteça na escola e em casa, né? Para a gente tentar trabalhar mais ainda do que a gente já consegue fazer hoje, certo? Então, aqui fica o meu desafio. Quem sabe a gente chegue na sala, no nosso ambiente escolar, quando a normalidade voltar, né? E se respondam, qual é o percentual de crianças que eu tenho na minha turminha que até hoje usa o bico para dormir? Vamos fazer esse trabalho juntas. Vamos apresentar para a Juliana, quando ela estiver trabalhando nas escolas, olha, a gente está com um percentual de X% de crianças que ainda usam o bico para dormir. Mas a gente vai tentar trabalhar a questão que a Giovana nos colocou, de colocar um travesseirinho ou um bichinho de estimação, alguma coisa assim, desenvolver esse contato que a criança não tem, para num terceiro encontro, então, num terceiro passo, tentar trabalhar a remoção do bico, mas com a colaboração desse parceiro, dessa bengala, né, que vai ser a naninha ou o ursinho. E vocês me digam se vai ser possível, se não vai ser possível, né? Mas, diante de tudo que eu coloquei para vocês, eu acho que vale a pena a tentativa, certo? E qualquer dúvida, a gente está à disposição de vocês, né? A Juliana, vocês já têm o contato direto dela, mas tem o telefone da Secretaria da Saúde, tem o e-mail da coordenação. A gente pode estar organizando essa conversa com os pais também, né? Sempre respeitando o limite de cada família, sempre respeitando o comportamento familiar, que a gente não pode ir contra isso, né, gurias? Mas eu acho que, diante de todo o exposto, a gente tem bastante coisa para trabalhar. Agora, eu gostaria de ouvir vocês, a experiência de vocês, e o que vocês acham de tudo que eu falei. Se vocês têm alguma dúvida também, eu posso esclarecer, tá? Giovana,
Oi. Giovana, tu tá me ouvindo? Sim. As tuas falas são sempre maravilhosas. Assim, eu sempre aprendo muito contigo. Tu já esteve com os pais. Tu é maravilhosa. Mas, assim, eu sempre tenho uma dúvida muito grande, porque quando começa a nascer os dentes das crianças, e volta e meia eles têm febre ou diarreia, enfim, e eles sempre vêm, ai dos dentes. E eu já aprendi contigo que dente realmente não dá febre, não dá diarreia e tudo isso. Febre dá. Só que às vezes pode dar febre, mas uma febre mais baixinha, então. Ó, deixa eu te explicar. Quando tá nascendo o dente, quando tá rasgando o dente, tá? É o único momento no nosso corpo que rasga tecido sem ter sangramento. Já pararam para pensar nisso? Não, né? Mas é isso que acontece. Então, o que acontece? Para isso acontecer, nesse rebordo de gengiva, eu tenho liberado muito mediador químico. O que esse mediador químico ele faz? Ele provoca coceira. Vocês já experimentaram, por exemplo, não passa fio dental todos os dias. Vai passar fio dental, depois que passou, a gente diz, até me arrependi de ter passado, porque agora, ó, eu tenho que fazer assim na gengiva, ó, porque tá me doendo a gengiva, né? E acontece. Então, a sensação que a criança, ela sente é essa aí. Então, em função desse desconforto, dessa coceira, dessa nevralgia que causa, eles podem ter febre, mas é uma febre assim, ó, gurias, vai até 37,7, 37,8, a gente administrou paracetamol e essa febre no dia seguinte não tem mais, tá? Mas pode ter. Só que o fato deles estarem com muita coceira, eles levam tudo à boca, certo? Então, eles levando tudo à boca, a chance de contaminação, principalmente em casas que tem cachorro, gato, que as pessoas não têm o hábito de tirar o sapato antes de entrar em casa, a gente pode ter uma contaminação. Principalmente porque a imunidade da criança não está 100% no seu nível máximo de proteção, né? Então, a gente tem eventos paralelos. Agora, a gente vai no médico, o médico ouve tudo que tu fala e ele diz, é virose. Tá, é virose, a consulta foi rápida, ele fala pouco, tu te contenta e tu vai embora. Tu me entendeu? Agora, parar para explicar que é o dente, que tu pode dar paracetamol, que o aumento da salivação é porque tem mais um evento que está sendo coincidente, que é a maturação das glândulas salivares. A criança começou a produzir mais saliva porque ela também está começando a ter outros alimentos. Ela só ganhava leite, né? A partir do momento em que ela está desenvolvendo a propriocepção dela, o cérebro está começando a receber sinais. Olha, está entrando nessa boca um alimento um pouco mais seco, um pouco mais fibroso, um pouco mais consistente. O que o cérebro vai fazer? Vai mandar mais saliva. Só que a criança não amadureceu ainda a situação para engolir com mais frequência. E ela tá com dor, ela olha a boca, né? Porque tá coçando. Ela abre e então ela baba, né? Então, quando essa propriocepção ela vai amadurecendo, a criança vai comandando melhor a quantidade de saliva que ela tem que produzir, ela vai aprendendo a engolir. E aí que eu falo para vocês que eu preciso ter o equilíbrio de musculatura interna e musculatura externa fechando essa boca. Mas se eu respiro mal, eu não vou conseguir. Então, dente não provoca diarreia. Dente pode ser causador de uma febre rápida que vai passar, mas ele não é o culpado da diarreia, tá? E o que vocês na escola podem fazer fácil, fácil, fácil? Chá de camomila, sem açúcar e dando de pouquinho em pouquinho, porque o chá de camomila geladinho, a camomila é anti-inflamatória, a camomila é calmante e o gelado é anti-inflamatório. Isso vai ajudar muito a criança. Tá? Oi, Giovana, tudo Oi? bem? Adorei tua fala.
A gente fica com muito conhecimento, que bom. Giovana, deixa eu lhe pedir uma coisa. Criança que range os dentes. Criança que range os dentes, na verdade, assim, ó, o ranger do dente é um sinal de que algo não está certo. Então, tem que olhar se junto com o ranger dos dentes não tem um sono agitado, uma respiração mista, dorme de boquinha aberta, mastiga de boquinha aberta, tem o sono muito agitado. Ele é um só dos fatores. A gente compartilhou com vocês o ano passado aquela cartilha de bruxismo, né? Eu não participei, mas é muito interessante. Se tu puder fornecer isso aí novamente, as provas novas desse ano. E outra coisa assim, hoje a gente já sabe que existe um pouquinho de bruxismo fisiológico. Esse bruxismo, ele só não pode passar do limite. Mas para eu te falar isso, a única coisa que eu posso te falar é: presta atenção em outras situações, do tipo, mastiga de boquinha aberta ou de boquinha fechada, dorme de boquinha aberta ou de boquinha fechada, tu enxerga a rodinha de baba no travesseiro. Gurias, vocês enxergam isso nas crianças de vocês na escola? Vocês têm que dizer: mãe, levem para alguém que enxerga. Mas, gurias, hoje vocês sabem que existem profissionais que querem entender o motivo e existem profissionais que medicam para seguir o barco adiante, né? Então, Predsim, Exalex, Polaramine, Celestamine, Bombinha te ajuda a levar o barco para frente. Outras situações te ajudam a entender o porquê que isso está acontecendo e o que eu posso fazer para melhorar, né? Ótimo, ótima explicação. Muito obrigada e parabéns para você. É diferente, obrigada. Valéria, qual que é a tua escola para depois eu mandar o material? A minha escola é a Toque de Carinho, supervisora Jacqueline. Tá, muito obrigada. Eu vou deixar anotado para te mandar. Tá ok, muito obrigada. Está vindo várias perguntas de bruxismo, tá? Pelo que eu li aqui no WhatsApp, já foi resolvido, tá? Mas veio uma pergunta se o bruxismo na escola, quando faz o soninho, tá? Se a criança deve ser acordada ou não. Não. O máximo, é a única pergunta diferente. O máximo que vocês podem fazer é virar ela de lado. Gurias, através de exames, comecem a prestar atenção. A criança que faz bruxismo, vocês precisam dizer para os pais: olha, a gente está percebendo que ela faz bruxismo, mas vocês são mais inteligentes a partir de hoje. Então, vocês vão começar a olhar mais coisas. Essa criança ronca, essa criança baba no travesseiro. Por quê? Porque, por eletromiografia, gurias, eles conseguiram perceber que depois do bruxismo existe deglutição. E quando existe deglutição, existe aumento do espaço por onde o ar passa. Então, bruxismo é uma forma de defesa da criança, do adulto também, porque o adulto que ronca não dorme direito, porque ele não respira, tá? Não existe adulto que ronque e respire bem, isso não é uma coisa que combina. Se ronca, não dorme bem, e se não dorme bem é porque não respira bem, porque se respirasse bem, dormiria bem, tá? Aí existem 1000 causas que não causa aqui, não vou aqui abrir. Então, comecem a olhar e deem mais informações para esses pais. Olha, a gente percebe que o Marquinhos, ele range o dente quando ele dorme, mas ele também dorme de boquinha aberta. Ele também mastiga de boquinha aberta. Ele não é mal educado. Ele precisa se defender. Ele tem 2 escolhas. Ou ele mastiga de boca fechada e morre, ou ele mastiga de boca aberta e sobrevive. Ele vai mastigar de boca aberta, tá? Então, comecem a dar mais informações para o pai e digam: o teu filho precisa de alguém que olhe por ele. A gente precisa encontrar o que está errado. O bruxismo é só um sinal clínico de que algo não vai bem. Infelizmente, não existe aquela coisa de: aí vamos botar uma placa e resolver. O adulto também sabe disso, né? Ele bota uma placa como uma coisa paliativa, mas não é resolutiva. Tá? O que mais?
Pessoal, enquanto vão pensando em perguntas para a Giovana, eu estou preocupada porque a gente está só com 62 inscritos no Google Form, gente. E isso que vai dar o certificado de vocês para garantir todos os encontros, tá? Então, assim, nós tivemos 95 pessoas participando em alguns momentos. Então, eu preciso que todos coloquem. Alguém saiu, foi para vacina, está escutando de outro lugar, vem se os colegas de vocês estão com essas listagens aí que eu postei, estou colocando, porque senão a gente vai ter dificuldade depois de liberar o certificado para vocês, tá, gurias? E eu sei que a escola é importante, né, para passar de nível. Até que horas, Núbia, que elas podem preencher esse forms? É só agora, durante o curso? Ou quem saiu pode voltar e preencher depois? Não pode, eu deixo até hoje à noite, por exemplo, aberto. Porque olha se que teve alguém saiu, do aleitamento materno, Juliana. A criança foi amamentada com leite materno e atualmente com 5 anos de idade. E agora está roendo as unhas. Como posso proceder? O aleitamento materno foi até que idade? E foi cessado quando e como? Márcia, tu consegue esclarecer ali? Tu pode abrir teu microfone, conversar, ou se não escrever por aqui, para poder a Giovana te responder, Márcia Figueto. Até que idade esse bebê, essa criança? Oi, Giovana. Oi. Tá me ouvindo bem? Sim. Essa criança é meu neto, né? Tá. Ela foi amamentada até os 2 anos de idade, leitamento materno. Tá. E agora, ele tinha 4 aninhos, ele começou a roer as unhas. Tá. Só que a gente ficou, é igual ao pai, né? O pai, até hoje, ele rói as unhas. Tá, isso é uma coisa que a gente tem que parar de falar, tá? O pai faz bruxismo, o filho faz bruxismo. A mãe aperta os dentes, o filho aperta os dentes, né? Na verdade, a gente tem uma questão de contexto familiar, que é diferente de genética, vamos dizer assim, tá? Então, a gente tem que ver o seguinte, hoje, ele fica com quem? Ele vai para a escola? Não vai para a escola, porque tá tudo com pandemia, né? Tá em casa. E daí ele está com a avó. Tá com a avó. Materno. Então, assim, ó, a gente sempre fala que a questão, seja chupar bico, seja roer unha, seja destruir caneta e lápis, ela tem um componente emocional muito forte, tá? Então, é uma forma dele estar dizendo que alguma coisa para ele não bateu bem. Então, o jeito que ele parou de amamentar, ou ele gostaria de ficar mais com a mãe, mas está tendo que ficar com cuidadores, e a vida é assim, né, gurias? Não é Olha eu, por exemplo, eu não tive 6 meses de licença maternidade, né? A gente sabe que é bem difícil, o profissional liberal, principalmente, sai em seguida para trabalhar. Então, a gente tem que fazer o quê? Tem que tentar suprir de alguma forma. E se ele está roendo unha, ele está mostrando que algo para ele está faltando. Então, não adianta com 2 aninhos... Ele tá com quanto agora? 5. 5. 5 que tu pode fazer é tentar fazer algum trabalho com a psicóloga. A escola tem acesso a esse trabalho quando voltarem as atividades? Daí eu não sei, porque eles moram em Santo Ângelo, não é aqui, né? Ah, tá. Mas te dou certeza absoluta que se ela for numa equipe de saúde da família... Tá? E ela falar com a agente comunitária, ela falar com a enfermeira da unidade, ela falar com a pediatra, numa equipe vai ter psicólogo, e o psicólogo vai tentar entender o contexto dele, porque com 5 anos ele precisa de ajuda. E não é botando casco de cavalo, não é botando pimenta, que ele vai cessar. E pior, né? Ele cessa um hábito sem resolver o motivo, e aí é aquilo que eu falei para vocês. Vão passando as idades e a gente vai substituindo os hábitos, né? Ele começa a fumar pelo prazer de botar o cigarro na boca e depois junto acaba vindo a dependência química.
Ou tu cria a criança que é compulsiva alimentar. Come se tá triste, come se tá feliz, come se tá ansioso. Entendeu? Sim. O meu desenvolveu compulsão alimentar, entendeu? Eu nunca estava em casa, e aí o que ele faz? Rói unha? Não rói unha. Chupou bico? Não chupou bico. Mamou no peito? Mamou, mas mamou pouco. Hoje o que ele faz? Triste come, feliz come, alegre come, tenso come, qualquer coisa come. E eu tenho que entender e tentar ajudar, mas vai depender dele. Claro. Tá? Muito obrigada pela resposta. Nada. Mais alguma coisa, meninas? Vocês acham que é possível essa sugestão que eu dei para vocês de tentar estabelecer um vínculo com uma nana ou com um ursinho para, num segundo momento, a gente começar a trabalhar, então, esse sono sem o bico? Giovana, diz uma coisa para mim. Às vezes tem essa possibilidade da nana, tudo, né? Mas e quando a criança começa a chupar a nana? Sabe? Quando ela chega pra gente com uma cobertinha e quando tu coloca ela na hora do soninho, tu percebe que ela enche a boca com aquela cobertinha e ela tem aquela necessidade. Tu já viu isso? Sim, já me aconteceu. Então, olha só. Muito aquela nana como se fosse assim, nossa, aquilo fica encharcado. Exato. Então, isso aí é um sinal de que ele está com a fase oral dele mal resolvida. Com certeza, tu pode ver que ou mamou pouco, ou foi suspenso de uma forma que ele não entendeu. Sabe? Gurias, hoje, assim, ó, quem não se der conta que psicologia é uma doença, é um cuidado que se tem que ter para o crescimento saudável, a gente está perdido. A gente precisa entender que as emoções, elas são igual a uma otite, a uma amidalite, a uma sinusite, a uma pancreatite. A gente tem que entender que o aspecto psicológico precisa ser trabalhado. Então, provavelmente, ela não estava madura ainda quando ela largou a chupeta, vamos supor. Não, E por isso que eu falo que a gente não pode, tipo, pã! A partir de hoje, aqui nessa escola, ninguém mais chupa bico. Porque a gente vai transferir. Não pode fazer isso, né? A gente não vai transferir, a gente não vai resolver, a gente vai transferir o problema, entendeu? Então, hoje a gente tira a chupeta, por isso que a gente pode fazer um trabalho legal, sabe? Porque se ele já está resolvido, mas ele precisa só do empurrão de estímulo, a escola sozinha consegue. Assim como o dentista consegue, o pediatra consegue, às vezes a mãe consegue, né? Agora, quando essa criança... E como que a criança é, gurias? A criança, ela é uma esponjinha. A gente vai minando ela de informação e essa informação, ela vai sendo transformada em quê? Em capacidades individuais, em maturidade para fazer escolhas, né? Então, num primeiro momento, o que vocês deveriam trabalhar? Olha, jogador de futebol não usa bico, mas sem a frase, tu também não vai usar. Olha, a bailarina não chupa bico. Olha, o menino tá andando de bicicleta, mas ele cresceu. Ele não usa mais bico. O que vai ficar nessa cabeça aqui? Pô, eu também tô crescendo. Quem sabe eu também não precise mais do bico. É assim que eu tento trabalhar com as mães, entendeu? Porque simplesmente... olha, o teu filho já tá grande, tira o bico porque tu já tá atrasada. Não vai funcionar. E, Giovana, e assim, mais uma vez, eu coloco nessa questão da criança vir para a escola, parar de vir para a escola. É óbvio que se a gente iniciar com as crianças amanhã, enfim, segunda-feira, o mês que vem, que triste isso, né? A criança, ela chega na escola com o bico. Só que ela chega com o bico, eu não posso já começar ali uma separação do bico. Porque primeiro ela vai ter que se readaptar ao ambiente que ela já estava meio que se adequando. Então, como atraso, né, com isso vai ser assim em todos os pontos. Sim. Gurias, vai ser um recomeço depois de uma guerra. Não vai ser um recomeço de janeiro que dezembro ficaram em casa, né? Essas crianças, elas ficaram um ano em casa. Desculpa o termo, né?
mas sendo jogadas para frente e para trás, porque o patrão da mãe não entendeu, o patrão do pai não entendeu. Então, ou o pai e a mãe perderam o emprego, ou um dia ficava com a tia, outro dia ficava com a vizinha, outro dia ficava com não sei quem. Então, essa criança, ela está completamente sem rotina, né? Então, a gente tem que entender e primeiro tem que, assim, ó, acomodar o grupo, baixar a poeira, para depois vocês começarem. E não é só a questão do bico, né? Eu acredito que seja a questão da rotina, do comportamento, da ordem, do esperar. Agora é a tua vez, agora é a vez do colega, vamos dividir, vamos partilhar, porque eles estão sem disciplina, sem nada, né? Então, realmente, nessa retomada, a gente vai ter que ter um pouquinho mais de cautela, um pouquinho mais de paciência, um pouquinho mais de entendimento, mas depois segue o baile. Inclusive os próprios pais, porque eles vêm para a escola, daí eles dizem, né? O pai diz, tá bom, então no fim de semana eu vou tirar o bico. Daí eles querem fazer tudo ao mesmo tempo, né? Isso também, mesmo em casa, nesse momento, se houver um retorno, eles não podem estar fazendo isso, porque é muita mudança. Já tiveram todas aquelas mudanças de tia para vizinha, não sei o quê. Aí vem para a escola já é outra mudança. Daí mesmo eles tentando ajudar, é bem difícil, o mesmo que a fralda, o mesmo que tudo para eles. Então, nossa, não tem nem o que falar. E nesse momento, gurias, a gente tem que ter muito claro assim, ó, que a única coisa que não abandonou eles foi o bico. Entendeu? Foi a única coisa que continuou. E até eu tenho certeza que continuou mais presente do que era de costume, né? Então, se a gente for avaliar hoje, a gente vai ter mais crianças chupando o bico, mais crianças com alterações provocadas por esse bico, né? E a gente vai ter que ter esse entendimento e vai ter que esperar. Então, assim, ó, uma retomada para conversar com os pais a respeito desse assunto. Eu diria o seguinte, ó, gurias, uns 60 dias depois que a gente tem certeza de que nada vai mais mudar. Sabe? Porque a gente está ainda com essas idas e vindas, tem que baixar a poeira para depois, então, a gente poder tentar fazer o engajamento dos pais nesse entendimento que a gente está tendo hoje de manhã. Certo? Núbia, tu tá com o microfone fechado. Eu estou analisando a lista de presença, tá, gurias? Da nossa inscrição. Por isso que eu estou falando com a Ida. Tá, beleza. Mônica. Juliana, alguma coisa mais escrita? Não veio questionamentos, mas veio vários relatos de que a filha fica muito de boca aberta, mesmo que tenha 2 aninhos, assiste televisão de boca aberta, ou que começou a roer as unhas, ou começou a ter na pandemia. A gente sempre diz que tem um teste que se pode fazer, tá? Para ver se é falta de função, ou falta de função que eu falo é que não existiu o equilíbrio de musculatura externa e musculatura interna, tá? Para fechar a boca. Então, vocês podem comprar uma folha de gelatina, sabe a folha de gelatina? Vocês comprem a folha de gelatina, quando a criança está dormindo, vocês umedeçam aquela folhinha e vocês coloquem aqui e grudem o lábio, tá? Se a criança conseguir dormir 10 minutos sem abrir a boca, é porque ela tem uma função oral, uma função de respiração nasal completamente normal. O que falta é tonicidade muscular. Aí a gente precisa trabalhar de um jeito. Agora, quando vocês tentarem fechar, ou também existem aquelas fitas tipo cinesioterapia, conhecem que as fisioterapeutas, osteopatas colocam nos músculos? A gente pode colocar assim, ó, de baixo para cima e de cima para baixo, com a criança fazendo biquinho. Se ela conseguir ficar, no mínimo, 5 minutos com essas fichas e de boca fechada, ela respira muito bem pelo nariz e a gente precisa trabalhar tonicidade muscular de musculatura perioral. Agora, se ela faz socorro, preciso respirar, aí a gente tem que começar a olhar para o quadro respiratório dessa criança, tá? Dentista tem uma visão,
Médico tem outra. Dentista vai olhar o porquê essa criança não está respirando e o que eu posso fazer para retomar a respiração nasal. O médico vai dar sprayzinho, bombinha, antialérgico e segue o baile. Mas uma coisa que eu digo para vocês, quem respira pelo nariz cresce bem. Quem respira pela boca ou quem tem respiração mista está empatando o crescimento porque não é normal. Inclusive vai empatar a qualidade do sono, vai empatar crescimento. Hoje a gente já tem relatado na literatura, não é a Giovana que está falando, que existe muita criança diagnosticada como hiperativa de forma errada. O que ela tem, na verdade, é um quadro de respiração bucal que torna ela uma criança ligada no 220 o dia inteiro. Então, existe muito diagnóstico errado. Ah, é hiperativo? Beleza, começa a observar como dorme, como mastiga, se ronca, se baba no travesseiro, se não sossega o dia inteiro, entendeu? Esta criança tem grande chance de ser, antes de um hiperativo, um respirador bucal. O que mais, Júlia? É isso aí? Por enquanto, só isso. Se alguém tiver mais alguma pergunta e quiser postar enquanto a Núbia termina as inscrições... Vou contar outra curiosidade para vocês, então. A diferença do bico, eu vou voltar um pouquinho lá para vocês verem uma coisa. Eu acho que eu fechei tudo. Espera aí. Tu fechaste, Giovana, a gente não está vendo a apresentação. Não, eu fechei, mas eu fechei tudo mesmo. Espera aí que eu vou abrir o Canva de novo. Vamos ver se eu sei fazer, né? Porque eles me deram um atalho para fazer isso aqui que só Jesus. Agora foi. $90, mas só 2 repetidos. Então, nós não conseguimos pegar. Eu quero que vocês percebam aqui, nessas duas fotografias, nesses 2 desenhos de cima, a diferença de um bico dito ortodôntico, que é o desenho da direita, e o bico normal, redondo, que é o da esquerda, tá? Então, por que o bico ortodôntico, ele foi dito ortodôntico? Porque pensou-se no início que ele causaria menos mordida aberta, tá? Então, pensou-se que pelo formato dele, ele não faria uma mordida tão arredondada que nem essa fotografia do meio, mas ele faria uma mordida aberta mais retangular que nem essa fotografia aqui da direita, certo? Só que o tiro saiu pela culatra, por quê? Porque quem pensou nisso, pensou só em dente. Quem foi ver o reflexo disso tudo na respiração, o bico ortodôntico, como ele jogou, olha a estrelinha vermelha, como jogou a ponta da língua mais para o centro do céu da boca, ele levantou muito mais o céu da boca do que o antigo bico redondo, que jogou a estrelinha lá para a goela quase. Então, o que acontece? Acontece que esse dito bico ortodôntico, que ele é cortado em bisel, por ele jogar essa língua mais centralizada no céu da boca, ele afundou muito mais o céu da boca do que se afundava antes. E com isso, o céu da boca é o assoalho do nariz. Então, eu comprometi muito mais a respiração nasal das crianças com o dito bico ortodôntico do que com um bico normal.
tá? Então, é tipo assim, se correr o bicho pega, se ficar o bicho come, né? Mas hoje a gente já sabe que se tem algum bico que é o pior de todos, é o ortodôntico, tá? E o menos pior, aí a família escolhe, porque a gente não pode dizer nada. O ideal sempre vai ser a teta, né? Mas hoje se fala em bico fisiológico. O que é o bico fisiológico? É o bico redondinho, curtinho, mas tudo dá medo, né? Porque altera crescimento de qualquer forma. Tá, Giovana, mas e aí? Eu não consegui amamentar, eu vou me jogar da ponte? Não, não vai. Mas vai tentar, no mínimo, não entrar na questão da chupeta. Se entrar na questão da chupeta, tentar usar ela da forma melhor possível, ou seja, na hora daquele sono, daquela birra, que só a presença do pai e da mãe não foram suficientes, né? Tentando se livrar dela numa janela mais rápida possível e trabalhando muito a questão da introdução de alimentos mastigatórios com textura diferente, com consistência mais dura. Então, por exemplo, assim, eu vou dar uma papinha, ok, mas coloca pelo menos umas aveias inteiras no meio, para que não seja só aquela papinha da banana, que ele sinta a textura da aveia, já vai ajudar, né? Olha, eu saí de casa, então eu vou dar um iogurte. Tá bom, mas coloca dentro desse iogurte alguns pedacinhos de ameixa preta, ou coloca até a própria aveia, mas faz a criança sentir dentro da boca alguma coisa, porque ela vai estar desenvolvendo, amadurecendo toda essa propriocepção, e de todo esse estímulo é que vem a resposta em crescimento, tá? Acho que agora deu, né? Não veio mais nada, Gil. E também a gente pode combinar, como da outra vez, se tu concordares, agora elas acabam pensando e às vezes vem algumas dúvidas, elas podem me mandar pelo WhatsApp e aí a gente responde. E aí a gente responde como a gente fez no outro encontro da reunião. O que vocês acham? Pode ser? Às vezes conversa com a técnica, conversam entre elas, aí elas me encaminham e eu encaminho para ti. Tá, tem mais uma coisa que eu ia esquecer de falar. Em agosto, em Bento, vai ter um encontro da Academia Brasileira de Ortopedia Funcional dos Maxilares, tá? Ortopedia Funcional dos Maxilares é justamente o grupo de dentistas que entende essa questão de crescimento, fatores interferentes e de que forma que se vai trabalhar pensando no todo e não no dente, né? E esse pessoal, ele sempre faz duas atividades comunitárias. A primeira atividade comunitária, ela é estendida às escolas de ensino fundamental. Eles têm um programa que se chama Mastigue Bem, onde eles vão trabalhar justamente essa questão da mastigação que eu estou conversando com vocês. E o segundo momento que eles trabalham são pequenos encontros informativos, mais ou menos desses que eu falei para vocês, de um mundo de coisas que a gente nem sonha que está acontecendo nos primeiros anos de vida, e o quão relevante isso é no crescimento da criança até na vida de um adulto, tá? Então, a gente vai estar informando vocês, se não todas, pelo menos uma de cada escola, que se faça presente nesse ciclo de palestras curtinhas, vai ser em torno de 15 a 20 minutos, tá? A gente ainda não sabe se vai ser online ou se vai ser presencial, creio que pelo andar da carruagem até seja online, né? Mas eu acho que é um momento muito ímpar, assim, e muito importante para a gente desperdiçar, já que vai estar acontecendo dentro da nossa cidade com a ajuda da nossa secretaria, tá? E nesse ciclo de palestras, eu conversei com uma das professoras e elas vão começar a fazer pequenas gravações de assuntos curtos, porque hoje eu trabalhei aleitamento materno, eu trabalhei hábito, eu trabalhei um monte de coisa. Elas vão trabalhar assuntos curtinhos e a gente vai estar divulgando através da Juliana para as escolas de vocês e a gente vai querer que vocês, então, transmitam aos pais esse ciclo de pequenas gravações, que também já vai estar trabalhando vários assuntos, tá? Era isso. Da minha parte, eu agradeço a atenção de vocês todos. Eu sei que às vezes eu falo demais, né?
mas eu também estou à disposição, que nem a Juliana falou, para alguma dúvida retardatária, né? Mas que a gente está sempre em tempo de responder e ajudar no que for possível, e se estiver fora do meu conhecimento, eu vou atrás do conhecimento e vou levar para vocês, tá? O canal do YouTube se chama Instituto Patrícia Valério, tá? São toques funcionais, porque ela tem lá podcast e toques funcionais. O que eu estou falando para vocês são os toques funcionais. Ótimo, Gil, muito obrigada. Eu acho que de todas as dúvidas que eu fui recolhendo nesse ano de pandemia, basicamente relacionada a bico, bruxismo, todas foram sanadas. Mas a gente segue à disposição, então, vocês podem mandar via WhatsApp, via e-mail, que eu vou encaminhando para a doutora Giovana. Isso aí. Okay. Muito obrigada, ótima fala, adorei. Nada. Núbia, precisa de mais alguma informação? Gente, eu queria então que quem não conseguiu se inscrever, tá? Deixa eu só dar um número oficial que nós estamos agora. Nós estamos com 76 inscritos, tá? Giovana, Juliana, Michele, todos vocês também têm que se inscrever, tá? Para a gente ter o comprovante ali. Só colocar o nome e a escolinha, o palestrante, ou comissão organizadora, alguma coisa assim, para a gente fechar todas. Copie esse link em algum lugar, gurias que não conseguiram, tentem de tarde com a ajuda de um familiar, de alguém, abram outro e-mail, vão por outro lado, mas é importante que sempre a gente fique com o nome, o codinome de vocês e o nome, porque vão ter mais 4 encontros, e eu preciso garantir que vocês recebam esse certificado, né? Não é justo estarem participando e não receber, mas eu preciso da ajuda de vocês com o nome, então. Então, eu queria, assim, em uma palavra, que vocês pudessem dizer como foi o nosso encontro de hoje, né? Depois, lá no final, vocês vão ter a avaliação de todos os 5 palestrantes, mas a gente queria agradecer a Giovana, de coração, eu aprendo muito com ela, eu acho que é alguém que está estudando pra caramba, eu amo a amamentação, esse foco, esse tema é, assim, algo que mora nas nossas veias, né? Todas as complicações possíveis eu tive. Então, assim, muito importante o que ela trouxeste, de vamos tentar trabalhando essa da naninha, do urso, que foi colocado ali, mas aos poucos, a função de vocês nas escolinhas é muito importante, né? O papel que vocês têm enquanto direção, enquanto funcionários, da gente tentar, e as pesquisas científicas mostram também toda a questão de redução da amamentação. Então, temos muitos benefícios, o aleitamento materno, e muitos malefícios que a gente está aprendendo muito com a Giovana sobre a chupeta. Então, a gente tem que compartilhar isso com as mães, discutir nas reuniões das escolas. Então, assim, a gente está iniciando esse curso, né, Juliana, de uma forma muito, muito poderosa, com muitas pesquisas científicas, com muito estudo, não é no achômetro, é algo comprovado. Então, a gente queria ver, assim, ó, já está aparecendo ali, né, algumas coisas. Em uma palavra, se vocês tivessem que dizer, né, nos últimos minutinhos que a gente ainda tem, como foi para vocês hoje, gente? Pode abrir os microfones, podem abrir só uma dúvida. Eu testei o teu último link e realmente tem algumas que estão me comentando isso. Eu não tinha preenchido e aparece que eu já preenchi, que eu já enviei resposta. Então, se tu quiser me encaminhar... Primeiro, desde o início. Se tu quiser me encaminhar o link e eu enviar para elas, é esse último, né? É, o completo, mas eu tenho o teu já aqui, Juliana. Já tem? Eu não preenchi. Não, então não é a Juliana mesma. É, eu tentei abrir o link porque eu recebi algumas mensagens dizendo que elas estão tentando se inscrever, mas aparece que elas já enviaram resposta. E eu fiz um teste. Tem várias que eu vejo aqui e já enviaram. A Suelen, aquelas que eu respondi. Eu fiz um teste, eu vou testar depois de novo. Eu copiei o link e depois eu vou testar, daí eu envio. Uhum.
A Michi disse o quê? Peraí. Não, depois que tu faz uma vez, eu vou mandar o pequenininho e o grande, tá? Ju, vou colocar aqui. Pode desligar, Fernando, que a gente está encerrando. Ótimo, se tu mandar de novo, daí... Esse aqui é o mini, tá? Tem o pequenininho, abreviado, e tem o intenso. Então, eu coloquei os dois. É o link do curso. Se alguém já se inscreveu, ele não permite outra vez. Por isso que é impossível tu te inscrever para 2 pessoas, só se bota o nome junto, por exemplo. Na mesma resposta, bota o nome de 1, 2, 3 pessoas. Daí não tem problema, mas é uma resposta por computador ou por celular, mas não dá. Deixa eu botar aqui. Oi, eu quero responder a extrapação aqui, ó. Tenho mania de morder as bochechas, isso pode ser relacionado ao desmame e retirada do bico. Tá me ouvindo? Sim, estamos ouvindo. Na verdade, está relacionado com alteração de função. Tu tá com desequilíbrio de funções orais. Não tem nada a ver com o desmame precoce. Tu não morde a bochecha porque tu quer. Tu morde a bochecha porque a tua dinâmica mandibular deve estar alterada. Tá? Deve ter alguma situação, alguma função que tu faça errada. Procura ver se tu mastiga dos 2 lados, se tu mastiga de um lado só. Aí tem que avaliar como é a tua dinâmica mandibular, lateralidade, protrusiva, abertura. Mas se tu morde a bochecha, algo está desequilibrado. Núbia, testei esse. Tá funcionando. Perfeito. Eu vou ter que me despedir de vocês, porque eu tenho um procedimento médico agora. Então, eu vou deixar ali no finalzinho a Núbia e a Giovana. Obrigada, Giovana. Ótima, como sempre. Obrigada, Núbia, pelo apoio. E aí, eu vou encaminhando as dúvidas que chegarem no celular. Tá. Obrigada. Obrigada, Juliana. Que bom que vocês estão conseguindo, tá? A gente tá, eu e a Eda fizemos aqui o controle também da lista de presença de vocês, mas a que vai ficar arquivada aqui é essa listinha do Google Forms, que a gente vai tirar dos 5 encontros, tá? No próximo a gente já vai direto para ele, então cada vez vai ter um, mesmo se teve menos tempo. O Fernando gravou, então nós vamos ver agora se essa gravação a gente consegue disponibilizar. Ele já encerrou a gravação, se a gente consegue disponibilizar no YouTube, depois mandar o link, tá? Eu não garanto essa vez. E a próxima vez, possivelmente, não vai ter coleta de exames, né? Então a gente não vai ter esse problema de as pessoas terem que sair no meio. Mas acho que tem vindo bastante palavras aqui de parabéns, que foi bom. Então, parabéns, Giovana. Obrigado. Então, estaremos nos encontrando de novo no dia 25 de março, tá, gente? Eu já deixo reservado essa data. Foi um prazer estar com vocês. Olha, eu posso... Dá para colocar no chat a data, que está muito baixinho o som, muito feio. Tu tá no setor? Tá. Eu tenho aqui na minha programação 25 de maio, tá? Mas ali no link da prefeitura tem todas as datas, tá? Às vezes troca um pouquinho o tema. Isso, 25 de maio. A Giovana já colocou. Depois de maio a gente tem 22 de junho, se quiser já colocar. E o último vai ser 27 de 7. Não, penúltimo, perdão. 27 de 7 e 24 de agosto encerra. Tá? A Gil já está colocando as datas ali. Então, tem todas as datas para vocês já programarem a vida de vocês. Sempre inicia às 9 e vai até às 11 horas, tá? Temos 5 minutinhos ainda. Se alguém tiver alguma outra dúvida. A princípio, o link mantém sempre esse mesmo para vocês entrarem, a não ser que a gente queira gravar, que daí a gente vai ter que trocar.
tá? Mas se não, a gente mantém esse mesmo link. Eu acho que todo mundo conseguiu participar, né? Daí. Que bom, Graça, que bom que vocês gostaram, né? A gente sempre aprende, eu acho que todo mundo está aqui, a Giovana trouxe bastante coisas novas, e já podem pensarem nas dúvidas, né? Vocês sabem que vai ter, então, a psicologia, vai ter a nutrição, então as dúvidas de vocês podem ficar aí programando para os próximos eventos, tá? Muito obrigada a todos, fica até de tarde o link. Eu vou dizer que agora a gente está com 78 pessoas que registraram a presença, tá? Pelo aquele link ali. Mas eu sei que nós tivemos 95 participantes. Ao longo da manhã. Por exemplo, no B eu estou tentando carregar e não carrega. Estou tentando fazer a inscrição agora. Então, pode ser que esteja acontecendo esse problema com outras também. É, por isso que eu vou deixar até de tarde, eu não vou fechar agora, tá? Então, quem participou, sabe, minha colega teve que lá fazer o teste rápido, contra o Covid, mas ela esteve. Pede para ela, passe esse link, copinha ali no de vocês, completo, o curtinho, né, os dois, e eu deixo aberto até fim da tarde de hoje. Tá bem. Certo, Gurias, muito obrigada. Então eu vou desligar, que eu tenho outras coisas para fazer aqui. Vou aproveitar essa última meia hora, tá bem? Então tá, muito obrigada, um abraço a todas, fiquem bem, se cuidem e estamos juntos, tá? Isso mesmo, um abraço. Tchau, tchau. Tchau.